Ortodoxia, de G. K. Chesterton. Capítulo 6, parte 5. Narração Beth Gravina. Ele só pode se afastar da morte por pisar continuamente em 1 centímetro dela. Um soldado cercado por inimigos, se quiser escapar, precisa combinar um forte desejo de viver com uma estranha despreocupação com respeito à morte. Ele não deve simplesmente se apegar à vida, pois assim será um covarde e não escapará. Ele não deve simplesmente esperar pela morte, pois assim será um suicida e não escapará. Ele deve buscar a vida em um espírito de furiosa indiferença a ela. Ele deve desejar a vida como água e ainda beber a morte como vinho. Nenhum filósofo, imagino, jamais expressou esse enigma romântico com a lucidez adequada, e eu certamente não o fiz. Mas o cristianismo fez mais. Marcou os limites dele nas terríveis sepulturas do suicida e do herói, mostrando a distância entre aquele que morre por causa da vida e aquele que morre por causa da morte. E ele tem exposto, desde sempre, acima das lanças europeias, a bandeira do mistério da cavalaria, a coragem cristã, que é um desdém da morte, não a coragem chinesa, que é um desdém da vida. E agora comecei a considerar que essa paixão dúplice era a chave cristã para a ética em todos os aspectos. Em todos os aspectos, o credo fez uma moderação a partir do calmo impacto de duas emoções impetuosas. Tomemos, por exemplo, a questão da modéstia, do equilíbrio entre o mero orgulho e a mera prostração. O pagão médio, assim como o agnóstico médio, diria apenas que estava contente consigo mesmo, mas não insolentemente autossatisfeito, que havia muitos melhores e muitos piores, que seus merecimentos eram limitados, mas trataria de tê-los. Em resumo, ele andaria com a cabeça no ar, mas não necessariamente com o nariz no ar. Essa é uma posição masculina e racional, mas está aberta à objeção que observamos contra o comportamento entre otimismo e pessimismo, a resignação de Matthew Arnold. Por ser uma mistura de duas coisas, ela é uma diluição de duas coisas. Nenhuma delas está presente em sua força plena, nem contribui com sua cor plena. Esse orgulho característico não eleva o coração como o soar das trombetas. Você não pode vestir carmesim e ouro por ele. Por outro lado, essa mediana modéstia racionalista não limpa a alma com fogo e não a torna clara como cristal. Ela não cria, como uma humildade estrita e perspicaz, um homem como uma criança que pode se sentar na grama. Não o faz olhar para cima e ver maravilhas. Alice deve ficar pequena se quiser ser Alice no País das Maravilhas. Assim, essa modéstia perde tanto a poesia de ser orgulhosa como a poesia de ser humilde. O cristianismo procurou, por meio desse mesmo estranho expediente, salvar ambos. Ele separou as duas ideias e depois exagerou ambas. Por um lado, o homem deveria ser mais arrogante do que jamais fora antes. De outro, ele deveria ser mais humilde do que jamais fora antes. Por eu ser homem, sou a principal das criaturas. Por eu ser homem, sou o principal dos pecadores. Toda a humildade que significava pessimismo, que significava que o homem tinha uma visão vaga ou mesquinha de todo o seu destino, tudo isso tinha de partir. Não ouviríamos mais o lamento de Eclesiastes de que a humanidade não tinha preemência sobre o animal. Eclesiastes 3, de 18 a 21. Ou o terrível grito de Homero de que o homem era apenas o mais triste de todos os animais do campo. Nota 114. Não é uma citação específica de Homero, mas a conclusão a que suas obras Ilíada e Odisseia levam.
O homem era uma estátua de Deus andando pelo jardim. O homem tinha preeminência sobre todos os animais. O homem só ficou triste por não ser uma besta, mas um Deus quebrado. Os gregos haviam falado de homens rastejando na terra como se estivessem agarrados a ela. Agora, o homem deveria pisar na terra como se quisesse subjugá-la. Desse modo, o cristianismo defendia um pensamento a respeito da dignidade do homem que só poderia ser expresso na forma de coroas cintilantes como o sol e leques de plumagem de pavão. No entanto, ao mesmo tempo, ele podia defender um pensamento a respeito da abjeta pequenez do homem que só podia ser expresso em jejum e fantástica submissão nos restos cinza de São Domingos. Nota 115. Domingos de Gusmão, 1170 a 1221, fundador da Ordem dos Pregadores Dominicanos. Foi canonizado em 1234. E nas Neves Brancas de São Bernardo. Bernardo de Claraval, 1090 a 1153, abade francês da Ordem Cisterciense, um dos doutores da Igreja, foi canonizado em 1174. Quando alguém pensou no próprio ego, encontrou uma vista e um vazio suficientes para qualquer quantidade de abnegação sombria e de verdade amarga. Lá, o cavalheiro realista podia se deixar levar, contanto que se deixasse levar para si mesmo. Havia um parquinho infantil aberto para o feliz pessimista. Deixe-o dizer qualquer coisa contra si mesmo, quase blasfemando do objetivo original de seu ser. Deixe-o chamar-se de tolo e até mesmo de tolo maldito, embora isso seja calvinista. Mas ele não deve dizer que os tolos não são dignos de serem salvos. Ele não deve dizer que um homem, Nota 117. Termo latino, na posição de que um homem, homem, pode ser sem valor. Aqui, mais uma vez, de modo resumido, o cristianismo superou a dificuldade de combinar opostos furiosos por manter os dois e manter os dois furiosos. A Igreja era positiva em ambos os pontos. Dificilmente se pode pensar muito pouco em si mesmo. Dificilmente se pode pensar muito na própria alma. Continuaremos o capítulo 6 na próxima leitura. Um abraço a todos.